E aí, galera, chega aí. Já tô na pontinha aqui. E aí? E aí, Hector? Fuax, isso aí. Boa noite, todo mundo. Salve, salve, galera. Que nem sempre, né? Vamos esperar uns minutinhos pra galera aí entrando. Bastante material hoje. Vai ser sobre pragas, controle de praga. E aí, se vocês quiserem. E aí, Marijuana, Mônica. Super legal ver todo mundo aí. Se alguém tiver uma pergunta, já podemos iniciar um pouquinho. Ácido fosfórico pode substituir pH down da GH. pH down da GH é ácido fosfórico, é diluído um pouco mais do que você consegue comprar em algumas instâncias, mas sim, ácido fosfórico e pH down são a mesma coisa. Você só quer ter certeza que está usando uma coisa que é bem pura, né? Que não tem sódio, nem nada tirando o ácido fosfórico. Né? A água pode ser, né? Sempre vai estar diluída. E aí, então, eu vou falar da Bavária, vai ser parte da aula aqui e funciona muito bem. Funciona muito bem. É muito importante se você tem certas pragas. A gente vai falar mais disso. Joaninha, vou falar de Joaninha. Falar de todos os insetos. Mosca branca também. Então, se eu fosse falar de cada inseto específico e como controlar exatamente em cada fase, a gente fica aqui a noite toda. Eu faço vários vídeos dessa. A gente vai falar em geral de estratégia de controle, coisas que vão funcionar para qualquer espécie, mas vai dar mais uma direção para quem não sabe como lidar com essas coisas, né? Água oxigenada mata as larvas. Está falando dos fungus gnats, até na verdade qualquer larva que eu conheço não, infelizmente não mata, só se for talvez uma concentração muito alta. Mas até agora eu não vi nenhuma evidência que vai matar larva, só bactéria, fungo, organismo microbiológico. Azamax é bom, eu vou falar de Azamax. Azamax basicamente é um extrato do NEM. Então, NEM é bom, né? Todo mundo sabe. Azamax é um extrato que a gente tira um regulador de crescimento de inseto que existe dentro do NEM e a gente usa isso bastante hoje em dia porque é orgânico, não afeta mamífero, então a gente não se preocupa com, toxicidade com pessoas, essas coisas. E funciona muito bem. Tem que ser usado cada semana, toda semana, porque ele controla só uma certa fase de crescimento. A gente vai falar disso também. Então, óleo de NEM é um controle orgânico que qualquer pessoa possa usar. É só seguir o rótulo, não exagerar, mas amador pode usar sim, é só seguir ter uns cuidados simples, tipo desligar a luz quando você vai passar o produto e deixar ela secar primeiro, essas coisas assim, mas acho que não existe produto amador e profissional, é só entender bem o que você está usando e por que você está usando.
Devo aplicar algo para evitar pragas, mesmo nunca tendo encontrado algo no meu grow? Boa pergunta, né? Se você está tendo uma estratégia muito boa de exclusão e você não está deixando nada entrar, em teoria, não precisaria muito, né? Mas depende do nível de cuidado que você quer, né, ter. É possível você usar também produtos que vão prevenir, que não vão afetar a sua planta de uma forma negativa, nem você. E vai ser tipo mais um passo de segurança, né? Mais um nível de segurança. Se o bicho entrar, vai ser complicado ela conseguir estabelecer, né? Como saber quanto de água oxigenada que a planta aguenta? Estou dando... Então, essa dose parece que está correto, mas é a dose mais conservadora, que é a dose que eu recomendo. Na verdade, ela aguenta muito mais do que isso. Eu já vi uma planta aguentar até, se eu estou falando do 34%, até 3 ml por galão, que eu tenho que fazer a matemática agora, mas ela aguenta mais ou menos 3 vezes isso tranquilo. E pode ir acrescentando aos poucos, mas com certeza 3 vezes aquela dose que eu recomendei tranquilamente ela aguenta. Eu não recomendo fazer por muito tempo, não tem necessidade, também você está desperdiçando sua água oxigenada, mas se for um processo mais curativo, se está vendo algum fungo que está crescendo aí que você não queira, realmente uma água oxigenada curativa, uma dose mais alta é bom. E aí, já passou das 5, então vou desligar os comentários, desligar as coisas aqui. Bom, agora chegou a hora da aula. Vou desligar as perguntas aqui, diminuir, desligar os comentários, eu acho que assim fica melhor. Pronto. Agora vamos lá. Vamos falar de pragas. Né? Super importante, que a gente comentou um pouquinho. Tem gente que tá plantando há muito tempo e nunca viu praga dentro do grow. Isso é um sinal ótimo, né? Isso é uma das estratégias, né? Exclusão. Lógico que a gente pode prevenir a praga entrar no grow, essa é a situação melhor, né? Que aí você não tem que nem passar nada, não tem que tirar nada. Perfeito. Mas não vai ser sempre tão fácil assim. Às vezes os bichos vão entrar e a gente vai ter que fazer alguma coisa, ainda mais dependendo de onde você está plantando. Se você está plantando um outdoor, você não tem o controle de fazer uma exclusão muito legal, né? Você vai estar mais ou menos à disposição da natureza e as plantas em volta, a praga, a época do ano e, né, todos esses fatores. Então não é tão simples assim quanto simplesmente contar com a exclusão. Então a gente tem basicamente 2 filosofias principais que a gente usa para controlar a praga. Tem a estratégia e as filosofias convencionais, né, que a gente chama de aplicação de calendário, calendar spraying, que a gente basicamente escolhe uma combinação de produtos que funciona muito bem. Isso a gente usa, né, na agricultura não orgânica, mas na convencional. Mas também pode funcionar desse jeito no orgânico. Simplesmente você escolhe um monte de produtos que funciona bem em conjunto, né, para não criar alguma resistência. E você vai alternando esses produtos marcados exatamente no calendário, quando que você vai passar, isso para prevenir e matar qualquer coisa. Mas é o jeito que você vê o jeito mais comum que você vê na produção agricultural grande. O problema com isso é que, né, tem vários lados ruins de como você começa a fazer isso. Você está tratando basicamente sem nem tomar em consideração a população da praga. Se a praga está presente lá, você está simplesmente aplicando um monte de produto sempre, toda hora. Então, naturalmente, você está contaminando o ambiente, mesmo se for produto orgânico, desnecessariamente, né? Você está matando potencialmente os insetos de benefício desnecessariamente e simplesmente aplicando, jogando produto potencialmente fora, no lixo. Mas é o jeito que a gente consegue basicamente garantir da melhor forma possível, ainda mais se você está numa produção convencional usando produto químico. Você simplesmente consegue controlar tudo 100%, basicamente, né, em grande maioria, com uma facilidade, né, no lado de
o trabalhador, né? O trabalhador sabe exatamente quando que ele vai lá, passa o produto. Para alguém que trabalha com isso, né, é um lado bom. Então, tem as vantagens, mas, né, que nem eu digo, tem as outras desvantagens. Esse sistema pode existir tanto no orgânico quanto no convencional. Então, quando a gente compra um produto que diz que é orgânico, isso não necessariamente quer dizer que foi um processo sustentável, né? Pode ser um produto orgânico que eles passaram, que existem vários produtos orgânicos que são bem tóxicos aos insetos e podem até fazer mal ao ambiente, mas são considerados orgânicos, então podem ser usados bastante. E o problema é que, né, isso não faz bem em geral para o ambiente. A gente vê hoje em dia, né, a população de abelha está diminuindo bastante e um dos agrotóxicos, né, que é implicado com esse problema é, na verdade, um agrotóxico, uma família de agrotóxicos orgânicos. Então complica um pouco a situação, né, o que a gente chama de orgânico e por que a gente chama de orgânico. Mas isso é, né, outra discussão para outro dia. Mas essa é uma estratégia que realmente pode ser usada, mas eu não vou ficar falando muito dessa estratégia porque não tem muito segredo, né? Você simplesmente escolhe um produto, marca no calendário, aí você vai passando toda semana, o que for, em combinação com outros produtos para garantir que nunca nada aconteça. Então tá, simples. Vamos falar do outro lado, né? Que é o lado mais sustentável e também pode ser usado num sistema orgânico ou não. Para vocês saberem, não existe cannabis orgânico, pelo menos assim, certificado orgânico aqui nos Estados Unidos, porque não é um produto federalmente, né, legal. Então o sistema que certifica o que é orgânico e o que não é orgânico é uma entidade, né, federal, então ainda não existe isso ainda. Então todo o cannabis que é chamado de orgânico é simplesmente porque a fazenda decidiu chamar de orgânico, porque eles chamam os processos deles de orgânicos, mas não tem nada que verifica isso, que nem na produção orgânica o tipo de tomate. Mas, né, o que a gente usa hoje em dia é o controle integrado, né, o Integrated Pest Management. E a gente usa, como eu digo, né, o orgânico e não orgânico, mas em geral, né, o povo vai querer ir mais para o lado orgânico. No trabalho a gente só usa produto que é chamado de orgânico, então a gente não pode chamar o produto de orgânico, né, que a gente usa sal mineral, mas os produtos que a gente usa para passar, para prevenir, para tratar, são todos orgânicos. Mas o que é mais importante não são, na verdade, os produtos que a gente usa, não é o segredo assim, de qual produto que a gente usa, qual a combinação. O segredo é, na verdade, no programa integral de controle de praga. É um sistema muito complexo e dinâmico, que tem vários níveis, que eu vou explicar, e quando você usa todas essas estratégias em conjunto, você consegue manter um controle sem ter que aplicar produto em excesso, sem ter que ficar comprando agrotóxico, essas coisas assim, evitar o máximo possível de usar alguma coisa química. Essa é uma estratégia desenvolvida há basicamente milhares de anos e a gente vê que hoje em dia ainda é a forma mais efetiva, por mais que seja uma forma muito trabalhosa, mas é muito efetivo em controlar a praga de uma forma muito sustentável. Então, vamos explicar um pouco desse processo aqui. Isso aqui é o que a gente chama, esse pirâmide aqui, o pirâmide de controle integrado de pragas, Integrated Pest Management. Basicamente são níveis de controle que a gente usa, a base que é o mais importante, e a gente vai escalando baseado no nível de praga, né? O nível de pressão que a gente está tendo. Primeiro sempre é prevenção, exclusão. Como você consegue prevenir o inseto, a praga, a entrar no grow. Então, a exclusão é importante no sentido de simplesmente construir o seu grow de uma forma que é selado para que, né, os insetos não podem entrar da melhor forma possível. Se for um outdoor, né, claro que isso é meio difícil, mas você vai tentar o máximo possível. Mas isso também conta tipo com o pássaro. O pássaro também é uma praga, ainda mais se você for plantar no outdoor, se tiver pássaro comendo sua planta, colocando tipo uma cerca em volta da sua planta para prevenir os pássaros, ou coelho, alguma coisa assim, isso já é uma forma de exclusão, né? Então, isso é o primeiro passo. A gente tem a nossa plantinha, a gente vai tentar excluir qualquer coisa a chegar na planta.
primeira barreira. Também tem outros componentes nesse nível aqui que a gente pode incluir, tipo a seleção genética. A seleção genética pode ser considerado uma forma de prevenção, porque se eu estou plantando uma planta que eu sei que não vai ter, né, powdery mildew e powdery mold, isso já é uma forma de tipo garantir que eu não vou ter que tratar contra essa doença ou praga depois. Uma planta que os pulgão preferem não ir atrás já é uma forma de prevenção. Eu vou conseguir evitar o máximo possível dessa praga entrar no meu grow, né? E crop cycling, então esse ciclo um ciclo de plantas, ciclo de variedades, em geral em produção mais sustentável, orgânica, essas coisas assim. Eles gostam de sempre trocar a família de plantas que você vai plantar, né? Se você vai plantar uma família de plantas, melão, você vai trocar para outra família na próxima vez, tipo a família de feijão, alguma coisa assim. Que aí a espécie de praga, é raro que tenha uma espécie de praga que vai atacar as duas famílias completamente diferentes. Então, você consegue tipo interromper o ciclo da praga, que a gente vai também explicar depois, com esse sistema de simplesmente trocando. Mas também funciona até um certo ponto. Se a gente vai só plantar cannabis, a gente consegue usar os strains um pouco, né? Para controlar isso. Se você está plantando muito sativa, está tendo problema com pulgão, tenta talvez plantar umas índicas que são um pouco mais resistentes. Não existe nenhum lugar que você possa procurar essa informação, infelizmente. O que a gente está vendo hoje em dia aqui é simplesmente através da experiência. A gente planta várias vezes as mesmas plantas e a gente vê que realmente as pragas têm uma preferência. Então você vai aprendendo. Então infelizmente não consigo indicar muito isso, mas existe e com o tempo aprendendo talvez você consiga, sabe, decifrar essa coisa aqui. Mas se você conseguir plantar, né, trocar para uma planta que elas não gostam tanto, talvez não vai eliminá-las completamente, mas você já vai ter uma vantagem. Agora elas vão talvez diminuir um pouco a população, vai começar a reproduzir um pouco menos, aí você tem mais uma vantagem para poder controlar. E também Systemic Acquired Resistance, né, a resistência adquirida sistemicamente, se for traduzido desse jeito. Também é uma forma de prevenção. Basicamente, esses são os produtos hoje em dia que a gente vê extraídos de várias plantas diferentes. Uma que é provado para usar em cannabis aqui na Califórnia, que é bem popular, Regalia, o que chama, mas é um extrato de uma planta, e tem vários outros também. Eu estou procurando experimentar uma que agora não está aprovada na Califórnia, mas está para aprovar daqui a pouco. E essa também parece ser uma muito boa, que chama Romeo. Mas tem vários desses produtos que são produzidos assim até para agricultura normal, né? Então não devia ser muito complicado achar esses produtos de um preço razoável. E elas até um certo ponto conseguem aumentar a imunidade da planta, o sistema imune da planta, para ajudar a prevenir mais doenças do que praga. E a gente vai falar de doenças em outro live. Essa live vai ser mais de praga mesmo, porque é muita coisa para juntar em um live. Então, vamos focar. Mas isso basicamente é aquela primeiro nível aqui. É prevenção, exclusão e tudo que você possa fazer para prevenir o problema do começo. Cultura, a cultura que você usa no seu cultivo é basicamente o segundo nível. Também é mais ou menos um nível de prevenção, mas isso é mais as ações que você faz diariamente. E é uma ênfase grande em limpeza. Então, sempre limpando o seu grow, né, varrendo o seu grow, não deixando as folhas para trás, essas coisas assim são ações que você vai tomar para ajudar a prevenir, né, também a ocorrência de praga, porque você está eliminando a fonte de comida, onde elas podem procriar, essas coisas assim. Mas isso já é uma coisa cultural de você mesmo como grower. Você está limpando suas tesouras sempre para não passar doença, essas coisas assim. Sempre checando e monitorando, né? Uma das partes mais importantes da cultural é o monitoramento, né? A monitoração, você basicamente vigiando o seu grow, né? Ficando de olho nas coisas. Então, onde eu trabalho, existe uma equipe que a gente chama, né, da equipe de IPM, né? Integrated Pest Management, controle de praga integrado, o que for. Mas é uma equipe basicamente que é só focada nisso. Eles passam o dia inteiro scouting, olhando, procurando os problemas, identificando onde elas estão concentradas no grow, e a gente cria um plano para ir atrás e, né, para tratar esses problemas. Mas o dia inteiro deles é basicamente olhar a planta de cima para baixo, todos os galhos, todas as folhas, olhar no substrato,
e procurar os problemas, identificá-las e a gente, né, junta esses dados e vai atrás. Então é importante que você também está fazendo isso no seu Grow. Se você puder, né, o que a gente gosta de falar, que a melhor coisa possível é olhar todas as suas plantas todo dia. E quando a gente fala todas as plantas, é todos os galhos, todas as folhas. Se você conseguir fazer isso todos os dias, é muito raro que um problema vai chegar a um ponto que você não consegue controlar. Agora, isso pode ser muito difícil com muitas plantas, lógico, né? Mas, então, isso acaba sendo, em vez de todo dia, vira uma vez por semana. Ou, talvez, uma mesa por semana, alguma coisa assim. Mas é importante fazer sim, e para manter controle de tudo, né? Que nem eu falo, se chegou a um ponto que você vai perder várias plantas, é porque você não viu na hora que tinha que ter visto quando ela começou o problema, né? Poderia ter prevenido e ter um problema muito mais fácil para resolver. Também ter algum sistema de alerta é bom, não é complicado. Geralmente você vê aqueles cartõezinhos amarelos, grudentos, sabe? Que tem aquela cola. Aquilo serve muito bem. Você deixa ela, né, em lugares estratégicos. Se você está procurando fungus gnats, você coloca bem em cima do substrato. Se está procurando, né, os white flies, você coloca um pouquinho mais alto na planta. O root aphids, você põe mais, né, o pulgão de raiz, põe mais para baixo no substrato. Mas isso vai te indicar, né, elas vão ficar presas lá. Você vai checar o cartãozinho, aí você vai ver um acúmulo, de repente, de uma população de praga. Isso vai alertar você que tem um problema e você tem que agora já olhar mais de perto, né, as suas plantas, ou já começar alguma forma de tratamento. Então, algum sistema de alerta é bom ter. E o cartãozinho amarelo funciona muito bem. Também forecasting, prevenindo se for possível. Tipo aqui é muito comum os thrips, né, os thrips. Elas vêm em temporadas certas. Na primavera é o mais comum e um pouco no outono, mas é geralmente uma explosão na primavera. Então, o que a gente faz, né, as coisas que a gente pode fazer para prevenir a infestação, a gente faz bem antes da primavera começar. Que aí a gente já sabe que elas estão vindo, mas quando elas vêm a gente vai estar preparado. Então, se você consegue já prever que isso vai acontecer, você consegue, sabe, se armar um pouco melhor e se preparar para elas. Então, isso já é essa parte aqui. Terceiro nível é o mecânico. Então, a gente está sempre tentando evitar o máximo possível, né, usar qualquer produto que a gente tem que passar, ainda mais o químico. O químico você vai ver que é sempre o último no topo, o último recurso, né? Mecânico já é a primeira forma de tratamento, a coisa que a gente vai fazer, o problema chegou, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente vai usar nossas mãos primeiramente para eliminar o problema o máximo possível. Então, se for pulgão, é literalmente você ir lá e amassar nos pulgão. É chato, demorado, mas é das melhores formas de controlar elas. Quando você amassa um pulgão, matou 100%, não tem que esperar um produto matar, se matou, não matou, matou com certeza. Então você tem uma garantia na sua cabeça, funciona muito bem, é zero custo basicamente, a não ser do seu tempo, você não tem que gastar um produto e não vai deixar nada depois para você fumar, né? Então é completamente limpo. Se for mites, né, você não consegue amassar cada mite, fica impossível, mas tirando aquelas folhas, né, procurando, vigiando, monitorando, e quando você vê elas, tirando ela do grow da forma mais limpa possível para não espalhar elas. Isso já é uma forma mecânica de você estar reduzindo a população de praga, né, que vai ajudar você a tratar. Também tem outras formas de controles mecânicos, mas basicamente essa é a principal, né? Mas os outros controles mecânicos existem tipo a armadilha de cola também, não só serve para monitorar, mas se você usar bastante delas e tiver uma certa praga que realmente está usando, né, está andando de uma planta para outra, ela pode ser muito útil. Então você pode usar ela como uma armadilha, e isso também é uma forma mecânica de reduzir a população de inseto sem ter que usar algum produto. Funciona muito bem, mata 100% das vezes. Se ela está presa lá, não está machucando suas plantas. E também tem outras formas de armadilhas, a não ser essas de cola, que também funcionam, mas são mais específicos para certos tipos de insetos. Tipo, a armadilha azul funciona um pouco mais para os thrips, mas tem que pesquisar. Cada inseto vai ter, em geral, uma armadilha um pouco mais desenhada para ela. Mas esse é o mecânico. Aí a gente chega no biológico, né? Todo mundo adora o biológico, muitas vezes pula direto para o biológico, mas na verdade você deveria já estar fazendo o resto disso aqui. Aí o biológico é uma ajuda.
Você nunca deveria estar contando 100% com o biológico, porque muitas vezes elas não são capazes de completamente cuidar do problema ou curar o problema. Elas muitas vezes dão uma grande ajuda, mas também é bom que você faça a sua parte também e não conta 100% com elas. Mas vamos falar um pouco do biológico. As coisas que o povo gosta mais, né, são os insetos, né, os BCAs, Beneficial Insects. Tem várias espécies. Muita gente fica muito fixada em algumas, né? A joaninha é muito famosa e é ótimo, funciona muito bem para certas coisas, em certas situações. Mas existem várias espécies. Eu tenho uma lista que eu tenho do vendedor, né, dessas coisas aqui, e eu acho que deve ter mais de 1000 itens na lista. Vários são repetidos, né? Mas para você ter uma ideia, são muitos espécies e produtos de inseto diferentes que dá para usar. Então pesquisa, né? Cada problema tem o seu. Tipo, para Spider Mites existe, acho que umas 4 ou 5 espécies diferentes de predador, só de ácaro predador, que funciona bem para controlar, mas vai depender do ambiente que você está tentando controlar elas. Mas existem várias espécies. Mas existem 2 classes gerais. O generalista, e quem é especialista. Os 2 classes principais de insetos de controle. E, em geral, a gente não usa as joaninhas porque elas são muito generalistas demais. Elas são muito boas quando você usa elas sozinhas ou para controlar certas coisas, mas elas são um pouco difíceis de controlar, assim, a gente não consegue controlar nenhum, né? Mas elas têm uma tendência a não fazer exatamente o que a gente quer que elas fazem e tem uma tendência a tentar sair do local onde a gente soltou elas, né? E também porque elas são tão generalistas, né? Elas comem basicamente qualquer inseto menor do que elas também têm uma tendência a comer os outros insetos de benefício que a gente tem. Então fica difícil a gente usar outros especialistas que funcionam muito bem em conjunto com elas, porque elas vão atrás deles também. Então, muitas vezes, para nós tem muito mais benefício a gente usar um monte de especialista em conjunto, indo atrás de cada espécie, cada um, e não indo atrás de um ao outro, ao invés de ter um monte de generalista, aí vira tipo uma guerra de insetos, um está comendo o outro e não está comendo o inseto certo. Então, é muito mais complexo do que simplesmente escolher uma espécie e soltar. Mas, que nem eu digo, né? A gente tem várias espécies que a gente gosta de usar. Seria impossível também, muito complicado eu listar aqui, porque também é tudo nome latino. E fica meio complicado também as pessoas lembrar só porque eu falei, mas principais, né? Tem a vespa que a gente usa, que é dos meus favoritos, para controlar o pulgão. Só funciona para pulgão que vive nas folhas e nos galhos. Então, um pulgão de raiz não adianta. Mas funciona muito bem para controlar os adultos das outras espécies de pulgão. Basicamente, é uma vespa minúscula. Ela é incapaz de machucar um ser humano. Basicamente, é um tamanho de um fungus gnat, muito pequeno. E ela injeta um ovo dentro do pulgão, que desenvolve, a larva fica crescendo e desenvolvendo dentro do pulgão, acaba matando o pulgão, e o pulgão vira basicamente uma cápsula, um ovo, onde nasce de repente mais uma vespa. Então, uma vespa consegue infectar mais ou menos 200 pulgão por dia, aí cada pulgão vai virar mais uma vespa, que também em torno consegue infectar mais 200 por dia. Então, é uma espécie que funciona muito bem para controle, porque ela consegue aumentar a população dela a si mesma, e ela tem também uma resistência muito boa aos outros produtos de controle que a gente usa, tipo o Azamax, por exemplo, né? O Azadirachtin, a gente não usa a marca Azamax, mas o principal ativo, né? É um regulador de crescimento de inseto, mas não funciona contra adulto, e a única fase de vida que ela fica exposta é a adulta, então ela não é afetada pelo Azadirachtin. Então isso é outra coisa muito legal dela, que a gente pode passar os produtos que a gente usa sem muito medo que a gente está matando ela também. Então ela funciona muito bem com a gente. Pode pesquisar, é simplesmente vespa, pulgão, parasita, né, que é um parasitoide. Vespa, parasitoide, pulgão, que você vai achar várias espécies na verdade, tem mais de uma. E a gente usa uma lá em principal que funciona muito bem, o Aphyrius comani. Também a gente usa uma outra vespinha que é ainda menor, essa é minúscula, é quase até difícil de ver com o olho, mas chama Encarsia formosa, e ela funciona muito bem contra aquela mosquinha branca, whitefly, que na verdade não é uma mosca, é relacionado mais ao pulgão,
mas também é uma bosta esse bichinho. E foi o único bichinho que no começo, nos meus primeiros grows lá na faculdade, que eu perdi planta inteira para ela. Muito chato, então é um pequeno de trauma. Mas hoje em dia a gente nunca teve um problema com ela no greenhouse. Toda vez que a gente encontra uma população pequena, ela aparentemente desaparece. E a gente acredita que é 100% essas vespas que a gente está soltando. Elas são muito eficientes e elas são muito baratas também. Então a gente consegue comprar, eu acho que a gente está soltando 75 mil indivíduos por semana e acho que sai menos de $100. Então é bem barato para nós e a gente consegue controlar um espaço enorme. Então, para controlar um espaço pequeno, eu não imagino que deve ser muito caro. E, né, melhor coisa, né, que você não vai passar nenhum produto e elas vão controlar 100%. Também, vamos ver aqui. Infelizmente, pulgão de raiz é uma coisa que a gente tem que lidar de vez em quando, mas não existe nenhum predador muito bom para elas. Mas thrips também tem, e os nematóides, na verdade, são os melhores, que na verdade você tem duas fases. Então, a gente tem que usar dois predadores diferentes para os thrips, né? Primeiramente tem que atacar no solo, e eu vou explicar isso depois. Então a gente usa os nematóides e parasitóides. Então, Sternema feliciae é um nematóide, SF também é abreviado, muita gente usa no produto abreviado. Então, nematóide SF funciona muito bem contra elas. Basicamente, é um parasita também, entra na larva e no ovo do tripa e não deixa ela, né, mata ela e não deixa ela virar um adulto. E também tem outras espécies que a gente não está atualmente usando, mas funcionam muito bem contra os adultos dos thrips. E quando você usa elas em conjunto com os nematóides, é muito fácil basicamente eliminar a população delas. E isso basicamente o Spider-Mites também, né, que a gente tem, é o último dos problemas que a gente tem muito no greenhouse. E também a gente usa os predadores, tem vários tipos de predador diferentes. E o Persimilus é o que a gente tem uma tendência a usar mais, mas é também baseado nas suas condições. Então, geralmente, se você for comprar, tem vários produtos diferentes, você vai ver que uma espécie de acropredador funciona melhor numa faixa de temperatura do que outra, então é só escolher o produto que funciona melhor para o seu. Não adianta usar muitas espécies em conjunto, porque elas vão acabar atacando um ao outro. Fungo e bactéria. Então, Bavária, né? Essa é uma bem popular que a gente usa bastante. E essa, na verdade, é o melhor controle contra o pulgão de raiz. Em combinação com a Azamax, o Azadirachtin. Mas esse é uma praga muito difícil de controlar mesmo. Eu acredito que, na verdade, seja a mais difícil de controlar. Mas a Bavária dá uma ajuda enorme. Basicamente, é um fungo que infecta o bicho, cresce dentro dela, mata ela, deixa o pulgão doente, basicamente. Demora para ver resultados, então você tem que usar ela várias vezes, mas funciona. Você tem que pensar, né? Você está inoculando com um esporo de um fungo que de repente tem que infectar a praga, né? E aí matar ela. Então você vai ver um resultado depois de umas semanas, mas funciona. E dá para usar em combinação com outros produtos. O Azadirachtin, né? A Azamax é uma marca boa dela, mas também dá para usar em combinação e é o conjunto mais recomendado para controle contra o pulgão de raiz. E até alguém me mandou uma mensagem antes de começar o live aqui, falou que estava tendo em casa, usou essa combinação com mais um outro produto e conseguiu eliminar, mais um outro óleo, e conseguiu eliminar o pulgão de raiz e até agora não viu voltar. Então, esses produtos funcionam. Bavária é o único que a gente está usando atualmente, mas existem vários outros que podem ser usados ainda mais para outras espécies de inseto, mas é a única que a gente está usando atualmente. Existem outras espécies de bactéria que são muito bons para prevenção, então elas não necessariamente cairiam nessa categoria, né? Cairia mais na exclusão ou cultura. Mas, tipo Bacillus subtilis, Anopheles, essas são muito boas em prevenir infecção fungal. Basicamente, elas funcionam porque elas estão competindo para a mesma fonte de comida, essencialmente, ou o mesmo espaço para sobreviver. Então, elas excluem
os fungos e as bactérias que a gente não quer e elas continuam crescendo. Se elas têm algum benefício além disso, né? Tem muito debate, muito estudo, mas difícil dizer. Principalmente se você está tentando colonizar com uma bactéria ou um fungo que você quer e tentando eliminar um outro, porque ela vai ter tipo, né, uma mini guerra e não vai deixar aquele outro fungo ou bactéria, um patogênio, entrar e colonizar aquele mesmo espaço. Os controles também de regulador de crescimento de inseto, né, que são extraídos do NEM, são muito bons. Isso basicamente é o Azamax e o azidratina que eu estava, né, falando. O que é isso e como é que funciona? Vamos explicar isso um pouco no ciclo de vida dos TRIPS aqui. Então aqui, o ciclo de vida de um TRIP. Na verdade, começa aqui, embaixo do substrato. O TRIP bota o ovo embaixo do substrato e, na verdade, vive a primeira fase da vida dela, do desenvolvimento dela, embaixo do substrato, primeira metade da vida. O resto é tudo em cima na folha. É geralmente o que a gente vê e reconhece como os TRIPs. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente controla uma fase, né? Vamos usar o Azamax, o azidratina, o regulador de crescimento de inseto, a gente está somente afetando essa fase aqui, o juvenil, que está sendo exposto aos tratamentos. Então, esse produto previne que esse juvenil consegue chegar à fase adulto. O inseto basicamente tem que trocar, né, da cobertura dela, né, do exoskeleton, do esqueleto dela, né, que fica por fora, tem que trocar cada fase de crescimento. Se ela não conseguir trocar, basicamente fica preso, cresce demais e morre. Então, quando você está passando as azidratina, você está somente afetando essa fase de crescimento e não deixando ela chegar na fase adulto. É bom, né, porque desde que ela não chega na fase adulto, ela não vai conseguir botar ovo, não conseguindo botar ovo, não vai, né, chegar nas outras fases de vida. Mas você não eliminou o ovo nem a outra fase de vida que também está ocorrendo simultaneamente. Então, a semana que vem, você eliminou essas aqui, mas você vai ver aparecer de novo, porque essas aqui desenvolveram. E os poucos que sobreviveram de adulto, ou os ovos que ainda estavam lá, vão nascer, e ainda vai continuar o ciclo de novo se você não continuar tratando toda semana. Então, é por isso que a azidratina você tem que tratar toda semana, porque só está afetando essa fase de vida dela. E, na verdade, idealmente, você está atacando várias fases de vida do inseto, né? Então, a gente poderia usar, que nem eu falei, os nematóides para controlar o que vive embaixo do substrato e usando a azidratina para controlar o que vive acima. E com essa combinação, você consegue eliminar muito mais rápido a população e basicamente eliminar completamente a população dos TRIPs, muito mais rápido do que você conseguiria somente atacando os adultos, somente atacando as larvas. Se você atacar os dois, você consegue eliminar muito mais rápido, porque você acaba aquele ciclo de vida. Também o que consegue acabar aquele ciclo de vida, além de crescimento, né, o interruptor de crescimento, é sterile release, né, quando a gente solta versões machos daquele inseto, daquela praga, que são estéreis, não conseguem, né, fertilizar a fêmea. Isso também é uma forma de reduzir a população. Não está sendo usado atualmente em cannabis, mas está sendo muito usado em outras pragas, em outras plantas. E acredito que se realmente a gente continuar a ver certas pragas sendo um grande problema na indústria, eu não duvido que eles começam a tomar essas ações também contra essas pragas. Mas não são usadas atualmente essas técnicas hoje em dia. Mas vamos falar um pouco de estratégia de controle. Então, agora que a gente está controlando, né, a gente está falando de fases de vida e controlando, vamos falar um pouco sobre o triângulo de relação entre o ambiente de planta e a praga, o que a gente chama do triângulo de doença ou triângulo de praga. E como a gente vai eliminar cada praga, a gente vai usar esse triângulo aqui, né? Eu digo assim, é impossível basicamente falar de todas as pragas e como eliminar, mas usando todas as estratégias que a gente está falando. E a ideia aqui do triângulo, a gente consegue basicamente controlar ou criar uma estratégia para controlar qualquer praga. Então, para ter
praga, você tem que ter esses 3 fatores em conjunto, né? Tem que ter a planta hóspede, que a praga prefere ou quer ficar, né? Tem que ter um ambiente ideal para a praga poder sobreviver. E tem que ter a presença da praga, né? Senão não tem nada dessas coisas aí. Mas se a gente conseguir eliminar um desses fatores só, a gente basicamente elimina a praga. Por mais que a gente consiga aumentar esses fatores, a gente vai aumentar o problema. E também quando a gente for pensar numa estratégia de como que a gente vai eliminar, a gente tenta maximizar o máximo possível, né, dessas estratégias. A gente vai tentar modificar o ambiente o máximo possível para que seja desagradável ou não hospedável para a praga. Sempre a gente vai tentar reduzir a população de praga o máximo possível. E também, a última opção é retirar a planta hóspede. Essa é basicamente a última opção, né, de controle, quando a gente está falando basicamente dessa fase de controle, de biológico para cima. Quando a gente está passando o produto, a gente está tentando controlar a praga, modificando o ambiente. É possível de algumas formas, tipo aumentar o nível de CO2. Já foi testado em algumas vezes e realmente ajuda a diminuir a população. A gente já testou isso algumas vezes no indoor, só que a capacidade de fazer isso é muito difícil e é um pouco perigoso, né, se você não tem todos os equipamentos corretos. Então, por exemplo, no trabalho a gente consegue aumentar o nível de CO2 a quantidade que a gente quiser, bem controlado numa sala. Mas a gente tem muito alarme, né, que a gente consegue usar para ter certeza, alarme de selar a sala para que ninguém possa entrar. Se alguma pessoa por acaso conseguir entrar na sala, tem vários sistemas que conseguem, sabe, exaustar a sala e tudo. Então tem muitos controles de segurança para prevenir qualquer problema. Mas o que a gente viu em teoria, vamos dizer, aumenta o CO2 na sala para tipo 15.000 ppm. Muitas vezes o que a gente usaria na planta. A gente vê que os insetos realmente não gostam, né? A gente basicamente consegue sufocar os insetos. Também com certas coisas tipo os spider mites, né? Spider mite prefere uma temperatura mais seca e mais quente. Então, se você consegue aumentar a umidade e diminuir a temperatura, você vai criar uma vantagem no seu controle. Pulgão também tem uma tendência a gostar de ambiente mais úmida e calor. Então, se você conseguir, sabe, esfriar a sala um pouco mais, você consegue diminuir a velocidade que elas estão reproduzindo e você vai ter um pouco mais de vantagem no seu controle. Então, o ambiente ideal é uma coisa que você consegue manipular. E, né, que nem a gente está falando, tratando a praga com certos produtos. A gente já falou dos produtos biológicos, né, que são derivados das plantas. E os insetos de benefício e tudo mais. Então, basicamente, o que resta agora é falar do químico, né? O uso químico na cannabis, né, não é recomendado nem um pouco. Certos produtos podem ser usados em certas fases sem muito problema, mas não são todos. Tem muito produto que é comprovado que pode causar muito problema e, infelizmente, esses produtos não são bem comuns, na verdade, ainda mais no mercado tradicional, né? Eu acredito que eu devo já ter fumado bastante desses produtos no passado, mas hoje em dia, trabalhando na indústria, né, e trabalhando num lugar onde é tudo testado, tudo é feito do jeito certo, a gente, né, trabalhando nessa indústria já um pouco, você fica sabendo, né, a diferença do que era antigamente, os produtos que o povo usava antigamente, coisas que, assim, hoje em dia a gente sabe por que a gente não pode usar. Então, tem vários produtos que eu vejo, né, o povo usando ainda aqui de vez em quando, não no mercado regulado, mas no mercado tradicional. E eu já vi, né, o povo postando aí no Brasil, né, usa isso que funciona, usa X. Mas são produtos que, assim, são completamente proibidos eu usar no cannabis aqui por boas razões. Então, basicamente seria a noite toda eu tentar listar tudo que você não deveria usar, mas o máximo de controle químico que eu recomendo são as famílias de piretrinas, pyrethroids. Pode usá-las na vega e numa fase de flora onde você ainda não vê a flor ou bem cedo ainda. Porque essas
primeiramente, ela tem quase nenhuma toxicidade contra o mamífero. Então isso é bom, mesmo se for fumado, e também é um componente, uma substância que ela vai degradando muito rapidamente, ainda mais a presença de luz, que a gente tem muito oxigênio e luz, que a gente tem muito no cultivo. Então, se você passar elas bem cedo, elas não vão estar presentes no produto final. Tipo, passar na vega, você não vai ver no produto final da flora. E mesmo se existir uma quantidade minúscula, não existe nenhuma prova que isso vai causar algum efeito, né, ruim que nem os outros. Agora, existem outros produtos, outras famílias de produtos que são orgânicos, muito comuns em outras plantas, mas não são recomendados especificamente na cannabis porque a gente fuma essa planta. O spinosad é uma delas. Então, o spinosad é um componente orgânico que você vê em muitos produtos orgânicos para praga, e até uso em veterinário, né, que a gente coloca nos bichos, né, para prevenir pulga, essas coisas assim. É um produto que tem muito baixa toxicidade quando a gente usa dessa forma, mas o que a gente vê é que tem muito estudo que mostra que quando você queima o spinosad, ele cria um monte de subprodutos que são altamente tóxicos e carcinogênicos. Então, não deve ser usado em flor. Também é uma substância que é absorvida sistemicamente pela planta. Então, basicamente, ela mantém dentro da planta até o final. Então, mesmo se você usar na vega, você vai ter um nível elevado na flora no final. E já que é um produto que a gente sabe muito bem que não é bom fumar ela, não deveria ser usado no cannabis. Qualquer produto mais forte do que essas duas, eu sinceramente não gostaria nem de falar, porque meio que sai uma recomendação aí. Mas se não for dessa família de piriterinas, eu não recomendo. Por razões, né, meio óbvias, elas são agrotóxicos, tem um motivo muito bom por qual a gente não usa elas no produto que a gente vai fumar, porque também até fumar é muito diferente do que uma comida que você vai digerir, aquilo vai passar pelo seu fígado, é muito diferente do que uma coisa que você vai fumar, um modo de consumir é diferente. Então, é por isso que a regra é muito mais diferente. É basicamente isso sobre o controle das pragas. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Só uma coisa que eu até fiz um post um tempo atrás, mas eu vou mencionar porque para quem entende de agricultura é super interessante, para quem acha que qualquer pessoa, né, que gosta de cannabis e planta cannabis, isso é interessante, mas existe certas pragas, né, que são específicas para cannabis. São mais raras e, na verdade, elas só começaram assim, a surgir muito agora, há pouco tempo. Principalmente o que está tendo muito e que a gente está vendo causar um problema grande na indústria hoje em dia é o pulgão de cannabis. Não é o pulgão normal que a maioria... Tem várias espécies de pulgão, né? Centenas de espécies de pulgão. E tem umas 5 que a gente vê bastante em cannabis, que gosta de né, comer na cannabis, mas tem uma especificamente que é o mais difícil de controlar e é o mais especializado. Basicamente, ela só gosta de hemp e cannabis. Ela consegue sobreviver no lúpulo um pouco também, mas essa basicamente é o foco dela. Então, o que aconteceu eu não lembro se ela originou ou começou a ser um problema em Oregon ou em Washington, mas um desses estados começou a ter esse problema e de repente espalhou pelo resto do país. E o ano passado chegou na Califórnia e no ano passado também chegou até no meu grow também. Basicamente foi as pessoas, né, levando de uma planta para outro lugar, uma planta para outro lugar, foi carregando esse bicho e agora basicamente está em todos os lugares. E interessante, né, porque é realmente uma espécie de pulgão especializado na nossa planta. Então tem que ter muito cuidado e por causa disso ela é o mais difícil de controlar de todos os pulgão. Algumas coisas interessantes é que ela tem uma tendência mais a ficar no galho do que debaixo da folha. Só a fase mais jovem fica debaixo da folha e os adultos ficam no galho. Então, o jeito que ela se esconde na planta, ela tem uma fase que bota ovo, ela tem uma fase que tem asa. É bem complicado de controlar, mas muito interessante porque a gente não tinha visto até pouco tempo e agora está meio que espalhando pelo país.
Então, não sei se existe no Brasil, não tenho a mínima ideia, não sei se é uma coisa que talvez um dia chega, mas é mais tipo, só uma informaçãozinha a mais. Deixa eu ver aqui, acho que só falta mais 10 minutos mais ou menos, mas eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre pragas. Que eu vou fazer, eu vou fechar essa aqui, eu vou abrir mais um live, que essa vai ser de perguntas sobre as pragas. E aí a gente continua daí, tá bom? Valeu todo mundo. Vou abrir aqui outra rapidinho.